queridos, é um prazer estarmos juntos e falarmos sobre a palavra de Deus. Hoje, eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês que está comigo sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele nos traz muitas coisas interessantes e uma das coisas que me chama muita atenção é o que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 17, onde ele nos chama a sermos seus imitadores. Ele lá diz, para que devemos imitá-lo. Também em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo nos chama a sermos seus imitadores, como ele é imitador de Cristo. É interessante podermos mensurar essa situação, imitar Paulo. Imitando Paulo, seremos também imitadores de Cristo. Dentro do contexto dessa imitação, eu gostaria de olhar para 6 tópicos. O primeiro tópico que eu gostaria de falar com você, que está comigo, é ser constante no partir do pão. O segundo tópico, pregar a palavra a todos. O terceiro, ter contentamento, isso mesmo, ter contentamento em qualquer circunstância. O quarto, não ser avarento ou dado ao dinheiro ou apegado ao dinheiro. O quinto, levar a leitura da palavra de Deus, de uma boa literatura, até o final dos dias. Ou seja, você tem que ser continuamente leitor. E o sexto ponto que eu quero considerar não é se considerar acima dos outros. É interessante a gente notar isso, porque realmente muitas pessoas não percebem essa situação. Então, falando do primeiro ponto, aquele relacionado, a lembrar, anunciar a morte do Senhor, partir o pão, lá em Atos, capítulo 20, o versículo 6 e o versículo 7 são muito importantes. E depois do dia dos pães ázimos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Veja, nesse texto diz que Paulo parou ali por 7 dias. Também diz que ele seguiu viagem depois do primeiro dia da semana. Então, se olharmos, provavelmente ele chegou numa terça-feira ali naquele local. E esperou então terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo para realizar um propósito que, na minha opinião, é um dos propósitos mais importantes na vida do cristão. E se olharmos as escrituras, realmente é. Então precisamos levar a sério esse fato de partir o pão. O apóstolo Paulo nos dá essa, vamos dizer, clareza nas escrituras, de que ele guardou-se ali de terça até o primeiro dia da semana para poder partir o pão. Isso me faz pensar, irmão, se realmente levamos isso a sério. Se realmente, quando estamos de viagem, valorizamos estar em algum lugar, partir o pão com os irmãos ali, e ali naquele lugar, celebrar este momento tão precioso que é o partir do pão. Muitas vezes, irmãos, infelizmente, nós não agimos assim. Sabe o que fazemos? Deixamos o domingo como um dia mais ou menos importante. E aí qualquer coisa pode mudar o rumo do nosso dia. De repente nós estamos viajando e deixamos para viajar exatamente domingo de manhã. Infelizmente. Vamos passar férias em algum lugar
e não priorizamos, por exemplo, esperar esse primeiro dia da semana para partir o pão. Irmãos, isso é sério. A palavra de Deus nos exorta a estarmos presentes nesta reunião. Uma outra coisa que nós podemos aprender, na verdade, nós podemos aprender 3 situações com essa reunião de partir o pão. A primeira situação é que partir o pão traz à memória a obra e a própria pessoa do Senhor Jesus. Veja, lá em Lucas, capítulo 22, leia os versículos 19 e 20 e perceba que realmente partir o pão nos traz essa memória. A memória da pessoa e a memória da obra que o Senhor Jesus realizou. Um segundo ponto que nós podemos ver ali está em 1 Coríntios 11, 26. Nos recorda que o Senhor Jesus há de vir breve, pronto, logo. Quando estamos reunidos para partir o pão, lembramos da sua volta. E o terceiro ponto, e tão importante como esses outros 2, é no versículo 23 desse mesmo capítulo 11. O que é? É obedecer ao Senhor. Exatamente. Por quê? Porque Paulo diz ali, recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, se ele recebeu isso do Senhor, é porque o Senhor desejava que nós partíssemos o pão, lembrássemos dele. Então fica aí essa primeira dica para que eu e você nos apliquemos em quê? Em realmente viver uma vida, em levar a sério isso, partir o pão. A segunda situação que nós comentamos lá era pregar a palavra. Pregar a palavra é muito importante, irmão, e não deve fazer acepção de pessoas. Atos 20, versículo 21 diz assim, testificando tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala isso. Então, Paulo vivia dessa forma. Ele não tinha temor, ele não tinha medo de testificar da sua genuína conversão a Deus. Então, podemos experimentar nesse trecho que Paulo estava testificando tanto a judeus como a gregos, ou seja, ele não fazia acepção de pessoas. Uma outra coisa que podemos ver em Atos 10, versículo 15 e 16, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Veja, o Senhor falou isso a Ananias, quando ele foi encontrar Paulo, quando Paulo creu no Senhor, e disse para Ananias que Paulo ia pregar o evangelho. Ia enfrentar circunstâncias difíceis, situação difícil, mas ia honrar o Senhor. E esse chamado, Paulo cumpriu com esmero. Ele fez. Vamos ver o que está em Atos capítulo 13, e nós percebemos ali, infelizmente, que se levanta uma contenda e Paulo e Barnabé são perseguidos. Abra sua Bíblia, leia Atos 13 e perceba isso. Paulo está lá com Barnabé e está semeando a palavra, pregando, e de repente se levanta uma perseguição contra Paulo. Então Paulo sempre estava pregando o evangelho independente da circunstância. Isso para nós fica claro lá em 2 Coríntios 11, 24 e 27, quando podemos ler assim, que o próprio Paulo escreveu. Presta atenção. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, ou seja, 39 chicotadas 5 vezes.
3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, ou seja, dos próprios judeus, em perigo dos gentios, ou seja, daqueles que ele procurava levar o evangelho, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Olha, prestou atenção? Falsos irmãos, lá atrás, no começo da obra de Paulo, já havia falsos irmãos. Imagina hoje. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum, em frio e nudez. Esse é o relato de Paulo, pregando o evangelho em toda e qualquer circunstância. Irmãos, que exemplo. Talvez eu e você não nos sentimos tão animados, né, de fazer isso, de ter que enfrentar certa dificuldade para pregar o evangelho. Talvez eu e você não nos coloquemos à disposição do Senhor, dependendo da circunstância, né? Talvez nós possamos olhar e dizer assim: ah, mas será? Será que realmente essa é a proposta que Deus tem para a minha vida? Será que eu devo ir por esse caminho? Será que eu devo ser realmente uma pessoa que fala do evangelho independente da situação? Então, querido, que eu e você possa levar isso a sério realmente e possa ver como é precioso. A terceira coisa da nossa lista, já que nós vamos falar de 6 coisas para copiar em Paulo, para imitar, é ter contentamento. Aqui, eu tinha pensado em gratidão. Mas aí, conversando com a minha esposa, ela falou para mim: não, contentamento é uma palavra que agrega mais do que gratidão. Porque contentamento é uma coisa que, independente da situação, você está contente. Gratidão dá a impressão de que você está grato, mas na circunstância difícil, talvez não caiba muito essa palavra gratidão, e é melhor, então, contentamento. Então, por isso, eu coloquei contentamento. Minha esposa tinha razão. Cabe melhor contentamento quando se fala de situações e circunstâncias de todos os tipos. Vamos ler Filipenses 4, começando no versículo 11 e acabando no 13. Naquele versículo famoso que todo mundo gosta. Mas vamos ler os antes, né? Vamos ler o que está escrito lá. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Olha o versículo famoso: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas você viu o que é posso todas as coisas? Posso todas as coisas inclui todas as circunstâncias, todas as situações. Além desse texto, também podemos lembrar lá em 2 Coríntios, que Paulo fala lá no capítulo 12, entre o versículo 7 e o 10, que ele tinha um espinho na carne, de qual ele nunca foi curado, e que Deus respondeu para ele assim: minha graça te basta. Diz lá assim: foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, olha o que ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na
fraqueza. Então, Paulo, em circunstâncias incomuns, passando necessidade, com sono, com fome, com frio, com sede, com fartura, com falta, com espinho na carne, que nós não sabemos o que era, mas era algo que lhe incomodava, e ainda assim ele tinha contentamento. Que lição, irmãos, para aprendermos. Que lição! Paulo diz ainda assim: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Irmãos, que palavra que Paulo nos deixa também em relação a ter contentamento, né? Primeiro, uma lição maravilhosa quanto ao partir o pão. Segundo, uma lição maravilhosa quanto a anunciar o evangelho para todas as pessoas em todas as circunstâncias. Me desculpe aqueles que acham que não tem que pregar o evangelho, mas Paulo pregava o evangelho, então ele vai contra essa raiz aí que hoje nós vemos de que não há necessidade de pregar o evangelho, porque as pessoas vão vir, né? Então, essa situação para nós é uma grande lição. O quarto ponto que eu queria continuar mostrando aqui, porque o tempo está correndo, é que Paulo, ele não era avarento. É interessante, por quê? Porque Paulo, ainda que ele fosse merecedor, em nenhum momento se mostrou egoísta ou exigiu algo de alguém. Muitas vezes, irmão, nós não somos assim. Nós achamos que somos merecedores e queremos receber o que temos por direito. Olha o que Paulo fala, Atos 20, do 33 ao 35. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Irmãos, palavra de Paulo para imitarmos. Você é uma pessoa ofertante, contribuinte, tem o coração aberto em dar. Você sente prazer nisso? É melhor dar do que receber? Você realmente está disposto a colocar na mão das pessoas, muitas vezes, o que está sobrando para você, sobrepujando? E às vezes você fala que não está sobrando, mas a conta bancária está desse tamanho, assim, nem cabe mais. Porque, eu tenho que pensar no amanhã, eu tenho que guardar para o futuro. Irmão, pense bem, haja com sabedoria, não se deixe tomar pela avareza. Vamos continuar lendo 1 Coríntios capítulo 9, é muito grande, do 9 a gente vai ler do versículo 1 ao 15, é um textão. Mas o contexto é que Paulo está falando que o trabalhador é digno do seu salário. Você pode ler o texto aí com a sua Bíblia, abra aí enquanto eu vou falando, e leia e vai prestando atenção. Que o trabalhador é digno do seu salário, que o boi trabalha e come. Então, que nós trabalhadores, os obreiros na obra do Senhor, você que é um obreiro, você que é um trabalhador, você é digno do seu salário. Mas olha que interessante o que Paulo fala no versículo 12 desse trecho do capítulo 9. Ele diz assim: mas nós não usamos deste direito. Ou seja, ainda que seja digno dos trabalhadores o seu salário, nós não usamos isso. Ele não queria. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Talvez seja uma coisa sábia para você. Em vez de você reter para você, de você querer,
Vai lá fazer a visita, pregar sem cobrar, sem querer nada em troca. Vai lá, usa do que você tem. Ajuda quando alguém está precisando. Abra seu coração, abra o bolso. Coloca a mão no bolso. Colabora. E tem mais ainda no versículo 15. Vamos ler? Mas eu de nenhuma destas coisas usei. E não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Paulo não queria nada de ninguém. E para não correr o risco de pregar em vão, ele preferia nada receber. Não que em oportunidades que ele recebeu oferta, ele estava necessitando, ele não tenha recebido. Mas ele fez isso realmente de coração aberto, quando realmente tinha necessidade. E quando aquelas pessoas que trouxeram para ele faziam porque podiam fazer e tinham essa condição. Então, um exemplo maravilhoso para mim, para você, para os irmãos que vivem de tempo integral, aqueles que almejam o episcopado. Não faça nada por ganância, nada por dinheiro, nada esperando coisa material. E se você puder, não dependa financeiramente da obra de ninguém. Dependa do Senhor. Se quer viver de fé, de oferta, deixe que o Senhor te traga, tá bom? Confie nele que ele vai suprir. O quinto ponto que a gente quer falar é sobre a necessidade da leitura. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Paulo diz assim a Timóteo: quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Nesse texto, irmãos, que nós acabamos de ler lá em Timóteo, segundo livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 13, olha que interessante. E os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo tinha apreço pela leitura. Provavelmente aqui, irmãos, já era final da sua vida, já era seus dias, estavam se aproximando, não sei a idade exata que Paulo tinha, mas é uma situação que já se aproximava com certeza daqueles dias onde Paulo já estava se aproximando realmente de terminar a carreira. Tanto que ele fala, né? Terminei a carreira nesse mesmo livro. É importante olharmos o valor que ele dava para a leitura. Paulo realmente tinha apreço por ler. Ele tinha apreço pela leitura, pelos livros que ele tinha acesso, o Velho Testamento, as Escrituras Sagradas, que ele conhecia daquela época, dos judeus. Então, precisamos ter realmente uma atitude sólida e nos dedicarmos à leitura, ao conhecimento da palavra. Precisamos meditarmos constantemente. Que eu e você possamos, de fato, praticar esse exercício de vida, praticar esse exercício da palavra, da leitura, da meditação. O tempo está avançando, mas eu quero ainda falar do sexto ponto. Talvez eu não vai dar para falar mais nada. A proposta nossa era falar 6 pontos mesmo. Há outras coisas, né, que são interessantes na vida de Paulo, mas o que eu queria falar é que Paulo não considerava a sua vida superior que de ninguém. Paulo era simples, humilde e não se considerava mais do que os outros. Para nós é difícil isso, irmão. Nós temos orgulho, gostamos de ser reconhecido, fazemos às vezes coisas para ser notado, gostamos de ser louvado. E realmente, irmãos, mas precisamos avaliar melhor e pensar que Paulo não considerava ninguém abaixo dele. Ele considerava as pessoas acima. Ele não tinha a vida dele por preciosa, ele não valorizava a vida dele mais do que a dos outros. Veja o que ele fala em Atos 20, versículo 24.
Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Você percebe, irmãos, que situação? Paulo nos dá 6 lições. Partir o pão constante, ser constante nisso. Pregar o Evangelho, ser realmente constante em pregar o Evangelho. Paulo não abria mão desses pontos. Ter contentamento em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Não ser avarento. Levar a leitura da palavra até o final dos nossos dias e não se considerar acima dos outros. Há muito texto para olharmos para a vida de Paulo, para aprendermos, mas eu penso que talvez hoje esses 6 pontos assim são realmente importantes. Nós podemos aprender com Paulo sobre mansidão, misericórdia, paciência, perseverança, justiça, humildade, longanimidade e muito mais. Obediência. Mas hoje o que eu queria deixar para vocês realmente é esses 6 pontos. Guarda no seu coração, medita na tua palavra, vai lá, lê os textos, siga os exemplos de Paulo. Vamos seguir, vamos imitar ele, porque sendo assim seremos cristãos melhores, daremos mais de nós mesmos em favor da obra do Senhor Jesus. Deixo aqui meu beijo para o seu coração e que nós possamos continuar nos vendo até aquele dia quando o Senhor vier buscar a sua amada igreja. Tchau!